Boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma reflexão nesta noite de domingo, 14 de setembro, aqui no nosso portal Penanduba. Eu estive verificando alguns portais, como o portal do José, onde ele esteve fazendo uma explanada pelas pessoas de direita e extrema-direita, que sempre falam que são contra o sistema e, na verdade, não fica bem explicado qual sistema eles são contra. São meio incoerentes, fazem sempre confusões que geram um conflito no entendimento das pessoas e os grandes grupos, ou seja, fortes grupos, que às vezes são um pequeno número de empresários, tiram grande vantagem com isso. Segundo o portal de José, o que resulta em vantagem para esses grupos, nesses conflitos, nessas confusões que eles fazem, às vezes usando a fé, usando pastores e tal. E aonde ele também falou do Milei, que tirou dinheiro de hospitais que cuidavam de crianças com câncer e que está sempre protegendo o agro e os grandes empresários de lá, enquanto que no mesmo dia Lula, aqui no Brasil, pegou uma fila para ajudar a incrementar, agilizar o atendimento à saúde das pessoas que necessitam, e chamou a atenção do José do Portal, um homem de alta estatura com câncer que se emocionou e quase desmaiou abraçado com Lula, agradecido por vê-lo ali empenhado na luta para melhorar a saúde pública. E, segundo José, Lula o confortou, dizendo que ele próprio, Lula, já teve um câncer na garganta e se recuperou, e que esse homem tem a fé que ele vai se recuperar. E nessa mesma empreitada, Lula visitou alguns indígenas na fila em busca de tratamento de saúde e também confortou e levou esperança a todos eles. E José fica exaltando o humanismo do presidente Lula, dizendo que isso valeria até mais uma eleição, enquanto que Bolsonaro, no tempo da pandemia, dizia que não era coveiro, que deixasse de mimimi, que todo mundo tinha que morrer, e assim, não tinha um tratamento humanitário para as pessoas. E aqui já do Tiago dos Reis, ele esteve falando do assassinato daquele senhor lá dos Estados Unidos, que era pró-Trump, e que aqui o Nicolas Ferreira e outros fizeram uma confusão também, dizendo que era alguém de esquerda que tinha assassinado esse homem lá, e que teria que promover a matança de pessoas da esquerda aqui, inclusive ameaçaram o Tiago dos Reis e outros. E o Tiago dos Reis disse que foi feita a investigação e descoberto que era um colega de extrema-direita, era um nazista, era um apoiador da campanha do Trump, que notou que aquele seu colega que ele assassinou não era forte o suficiente, não era lutador, não tinha fibra suficiente para ser um nazista, e por isso ele o eliminou, porque ele era fraco como companheiro de ideias. Que eles também faziam isso entre eles, não apenas entre os de extrema-direita. E então, por último, a Andréa Gonçalves esteve falando também nessa linha, que o Malafaia humilhou o Tarcísio em público, porque o Tarcísio foi se condoer lá com a família do Bolsonaro, e o Malafaia, que também é um que disputa a vaga do Bolsonaro, além do Tarcísio, foi humilhar ele, dizer que critica e elogia, mas que aquilo lá era coisa para esposa do Bolsonaro, para os filhos do Bolsonaro, não era papel para o Tarcísio, que nesse ponto aí ele estava tomando a proa do próprio pastor, que quer ser ainda pastor, o Malafaia. E aqui já o Ponderações com o J. Novales, ele já esteve falando também da grande guerra trágica entre Rússia e Ucrânia, desse chumbo trocado entre as duas potências. E então, diz que a Rússia atacou 142 regiões da Ucrânia numa só vez, enquanto também teve usinas petrolíferas atacadas pela Ucrânia. É uma coisa sem fim, uma coisa sem conserto. E então, gente, eu apelo sempre para a Bíblia, e eu gostaria de mencionar 3 passagens bíblicas. Essas passagens bíblicas mostram um pouco da mão pesada de Deus com as pessoas que querem continuar no erro, e que às vezes pessoas, até amigas,
dizem que hoje em dia não é mais assim, que hoje é o tempo do amor de Deus. Só que eles esquecem que o amor de Deus é ligado também à justiça de Deus e à verdade na sua origem. A justiça de Deus ela é igual para todos, não é uma justiça de tratamento desigual. Só que os tribunais humanos, graças a eles nós ainda podemos procurar justiça, mas eles já adaptam de modo que eles às vezes dizem que operam o direito, não a justiça, porque na verdade não é uma justiça tão igual para todos, mas é o que a gente tem, e a gente deve recorrer a eles, ao invés de procurar fazer justiça com próprias mãos, que é o que o povo às vezes, quando eu cito uma passagem bíblica assim um pouco mais punitiva, para quem não quer se corrigir, eles dizem que passou o tempo do olho por olho, dente por dente. Mas na verdade não é, é o próprio Deus mostrando, é a própria justiça de Deus agindo, ok? Gente, então, eu vou começar com uma passagem do Novo Testamento, onde já passou o olho por olho, dente por dente. É lá em Atos, capítulo 8, versículo 9, e também o versículo 22 e 24, vocês podem procurar aí na Bíblia de vocês. Depois vamos para ainda o Velho Testamento, Jeremias 15, versículo 2 a 4, e depois vamos para Ezequiel, capítulo 14, versículo 8. Ok, gente? Lá no Novo Testamento, como eu citei primeiro, em Atos 8, 9, também 22 e 24, do mesmo capítulo 8, um certo mágico chamado Simão estava ganhando dinheiro e praticando algumas injustiças, algumas iniquidades, ganhando dinheiro com a sua magia. Mas os apóstolos chegaram lá pregando o evangelho, ele até aparentemente se converteu ligeiramente, mas já queria comprar esse dom de fazer milagre, que os apóstolos impunham a mão sobre pessoas enfermas e a doença desaparecia na hora, e ele também queria esse poder. E eles acharam que ele não estava preparado para tal vergadura, e disseram para ele que não era dado naquela oportunidade esse poder para ele, e que ele se arrependesse porque ele praticava iniquidade, para que não viesse castigo, a mão pesada de Deus sobre ele. Felizmente esse homem mostrou arrependimento e implorou por oração para que nada de mal o acontecesse, e se conformou mesmo sem receber esse dom. Jeremias 15, versículo 2 a 4, mostra o profeta Jeremias implorando pelo povo que estava muito errado, o povo de Israel. E aí já era a terceira intercessão. E dessa vez Deus foi um pouco mais duro e disse, não, o que já está predestinado para a morte irá. O que está predestinado para ser morto à espada, será morto à espada. O que está eu estou usando essa palavra errada, predestinado. Não é que era predestinado, é que eles tinham atraído com as suas ações iníquas esse castigo. O que já está para ir para cativeiro, irá. O que para a fome, irá. E alguns que já estão para que os cães o arrastem, outros para que as aves do céu os consuma, e outros para que as feras do campo os consuma, todos estes irão, já está selado, porque as obras deles clamaram, pedindo esse tipo de justiça. E, novamente, em Ezequiel, capítulo 14, versículo 8, Deus falou para aquele profeta que também pediu clemência para um povo rebelde, e Deus disse, olha, eu vou eliminar do meio do povo os que escolheram outro Deus falso para adorar. E aí o povo irão reconhecer que eu sou o Senhor. Então, gente, não é essa questão de a gente dizer, hoje é só o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é atrelado à justiça de Deus, igual para todos, e ele é atrelado à verdade na sua origem. Tudo bem que Deus é muito tolerante, mas há momentos que também enche a medida da paciência. Então, gente, a lição para hoje, a gente buscar sempre a Deus, a gente ter o conhecimento de que todo esse pessoal que insiste nesse caminho errado não é atrativo para nós darmos muita confiança e nem seguirmos a ele, porque senão poderemos também ser cúmplices dos erros dele. Porque para quem fala que amor de Deus é ilimitado, às vezes é um amor praticado para fortalecer um criminoso ou um crime, e isso é cumplicidade com o crime e com o criminoso, ok, gente? Vamos temer a Deus, buscar a Deus e nos recolher dentro daquilo que a palavra de Deus diz.
ensina. Porque ele disse, eu olho é para o abatido de espírito, e é para o aflito, e é para aquele que teme da minha palavra, ou até treme da minha palavra, quando ele se assusta e vê que ele está indo totalmente contrário ao que a minha palavra ensina. Isso é Deus, isso é sabedoria, é justiça, é verdade e é amor. Assim como ele teve amor por aquele mágico que se arrependeu e pediu perdão, e certamente ele foi ouvido por Deus, ele tem por mim, por você, por todos nós. Amém? Aleluia e glória a Deus. Gente, dê o seu like nos nossos vídeos, comente, compartilhe, dê um apoio para o nosso canal. A gente se esforça para falar a verdade, a gente se esforça para cumprir a nossa missão, ainda que ela não seja agradável de ser ouvida, mas é necessária. É a utilidade que nós podemos dispensar nesse campo de pregar a palavra de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus.